Olá, hoje nós vamos para o capítulo 26 do primeiro livro de Crônicas. Nós vamos falar hoje sobre os porteiros, Desde o capítulo 22, 23, 24, 25 e 26, a gente está falando sobre a organização do templo que Davi imprimiu, ou seja, a preparação para a construção e depois as definições dos levitas, dos sacerdotes, dos cantores e agora dos porteiros. Vocês vão perceber que ao colocar os porteiros, a gente vai ter também uma organização daqueles que cuidam dos tesouros, do comércio, mas está ligado ali aos porteiros também, tá bom? Vocês vão perceber também que a divisão dos porteiros vai mais ou menos equivaler às 24 classes sacerdotais, dando aí mais ou menos 24 porteiros, 24 famílias, grupos de porteiros que trabalham nessa defesa, nessa proteção do templo, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Ok? Tá vendo? Quem é que fez toda essa organização, gente? O rei Davi. Mesmo que o templo ainda não estivesse construído, mesmo que o templo ainda não estivesse pronto, ele já deixou tudo organizado. Ok? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá, gente. Vamos ler a palavra de Deus. Quero lembrar você, pedir a você, se inscreva no canal, convide outras pessoas para se inscrever e para fazer essa caminhada com a gente, tá bom? Vamos lá? Sobre os porteiros, capítulo 26. Eis as categorias de porteiros. Dos coritas, da família dos coritas, Meselemias, filho de Coré, dentre os filhos de Abiasaf. Filhos de Melesemias, Zacarias o primogênito, Gediel o segundo, Zabadias o terceiro, Jatanael o quarto, Elã o quinto, Joanã o sexto, Elioneai o sétimo. Os filhos de Obed-edom, lembra desse nosso amigo Obed-edom? Depois eu vou lembrar você. Filhos de Obed-edom, Semeías o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto e Sacar o sétimo, Folate o oitavo, porque Deus o tinha abençoado a Obed-edom. Semeías, seu filho, teve filhos que se tornaram chefes de famílias porque eram homens valorosos. Os filhos de Semeia foram Otni, Rafael, Obed, Elzabade e seus irmãos, homens valentes, mais Eliú e Samaquias. Descendentes de Obed-edom, todos esses homens, assim como seus filhos e seus irmãos, homens de valor e qualificados para o serviço. Era ao todo 62. Meselemias tinha filhos e irmãos, homens capazes ao número de 18. Oza, dos filhos de Merari, tinha por filho Semni, o chefe, não era o mais velho, mas seu pai fizera dele chefe. Eucias o segundo, Tebelias o terceiro, Zacarias o quarto. Os filhos e irmãos de Oza eram 13 ao todo. A essas classes de porteiros, aos chefes desses homens e aos seus irmãos, foram confiadas as funções para o serviço do templo. Foi feito o sorteio para cada porta, pequenas e grandes, segundo as suas famílias. Do lado do Oriente, a leste, a sorte tocou a Selemias. Tirou-se a sorte Zacarias, seu filho, que era um sábio conselheiro, e a sorte lhe atribuiu o norte. O lado sul tocou a Obed-edom e a casa dos depósitos de provisões e a seus filhos. A Sefim e a Oza coube o lado oeste com a porta Shalequete, no caminho que sobe. Uma guarda estava defronte à outra. Ao oriente havia 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia e nos armazéns 4, 2 a 2. E do lado das dependências a oeste, 4 no caminho e 2 nas dependências. Tais são as classes de porteiro dentre os filhos dos coritas e os filhos de Merari. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas.
Dentre os filhos de Ledã, a saber, os filhos dos Gersonitas, descendentes de Ledã, chefes das famílias de Ledã, o Gersonita era Jaiel. Os filhos de Jaiel, Zatã e Joel, seu irmão, tinham a guarda dos tesouros da casa de Deus. Dentre os Amranitas, os Isaritas, os Hebronitas e os Ozielitas, era Subael, filho de Gerson, filho de Moisés, o intendente-chefe dos tesouros. Dentre seus irmãos, descendentes de Eliezer, cujo filho foi Roobias, cujo filho foi Isaías, e filho deste Jorão, e filho deste Zacri, e filho deste Salomite, eram Salomite e seus irmãos os que administravam todos os tesouros das coisas santas, consagradas pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas e chefes dos exércitos. Eles os tinham consagrado do despojo da guerra para a manutenção do templo. Tudo o que tinha consagrado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Sárvia, tudo que estava posto sob a guarda de Salomite e de seus irmãos. Dentre os Isaritas estavam postos à frente dos serviços exteriores em Israel, como os escribas e magistrados, Conenias e seus filhos. Asabias, da família de Hebron, e seus irmãos, homens de valor, em número de 1.700, faziam a inspeção de Israel, do outro lado do Jordão, a oeste, para todos os negócios religiosos e civis. Quanto aos Hebronitas, cujos chefes era Gerias, fez-se no 40º ano do reinado de Davi pesquisas sobre suas genealogias e suas famílias, e foram encontrados entre eles homens de valor, em Jazer de Galaade. Gerias e seus irmãos, homens de valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei Davi os estabeleceu sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os negócios religiosos e civis. Muito bem, o que nós temos aqui? A definição dentre os levitas dos porteiros. Então, nós temos aqui o pessoal que vai cuidar do templo, das funções religiosas, do culto, do canto, dos sacrifícios e, inclusive, cuidar do tesouro do templo, em cuidar das cobranças das taxas, de cuidar da proteção de tudo aquilo. Ora, quem é que Davi instituiu para isso? Os levitas. E desde o capítulo 22, nós temos visto Davi organizar o templo. Da seguinte forma, no capítulo 22, Davi organizou a preparação para a construção do templo. Lembrando que ele não iria construir o templo, é seu filho que vai construir o templo, mas ele deixou tudo pronto. Comprou os material já, para construir o templo. No capítulo 23, ele determina os sacerdotes, quem são e o que farão. 23 ele determina os levitas, No capítulo 23 ele determina os levitas. Quem os levitas são, de onde descendem e o que eles farão no cuidado, no auxílio nas funções do templo. No capítulo 24 ele determina os sacerdotes e diz quem são os sacerdotes e o que farão. No capítulo 25, ele determina os cantores, como os cantores vão manter o culto. E no capítulo 26, ele determina os porteiros. A gente já tem que lembrar que porteiro não é simplesmente para ficar na porta, senão. O porteiro é uma função importante porque ele faz a proteção, é quase como um exército que protege o templo, norte, sul, leste, oeste. Protege a sala do tesouro, protege os bens do templo. Então, é uma função importante. Não é simplesmente porteiro para atender telefone, não é isso não. Porteiro é para ficar ali fazendo a proteção. Quase que como, eu me arrisco a dizer, quase que um mini exército que dá proteção para o templo e para as pessoas que vão ao templo. Tá bom? E o capítulo hoje, ele define quais as famílias que vão dar, que vão oferecer os porteiros.
E fica definido que as famílias seriam dos coritas, filhos de Coré, né? Filhos de Melesemias e de Obed-Edom. Esse nosso amigo Obed-Edom é nosso velho conhecido. Lembra quando que aconteceu? Quando Davi estava trazendo a arca de Cariatarim, aí o Osa botou a mão na arca, morreu, o Davi ficou com medo, opa, não vou levar isso para minha casa, eu tenho medo de colocar dentro da minha casa. Aí o Davi pegou a arca e deixou na casa de Obed-Edom. Esse nosso amigo Obed-Edom deixou lá na casa, olha, você fica com essa arca aqui, enquanto isso eu vou construir um local, uma tenda, um local para colocar a arca. Lá na frente o meu filho Salomão vai construir o templo, mas por enquanto você fica com a arca aqui e eu vou construir um espaço para colocar a tenda e colocar a arca. E a casa e a arca fica um tempo na casa de Obed-Edom. Desse Obed-Edom vão sair os seus filhos, né, sua descendência, que vão fazer parte também dos porteiros da proteção do templo. Inclusive, a Bíblia diz que Obed-Edom foi muito abençoado por causa disso, por ter guardado a arca na sua casa. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1, para a gente começar a entender. Eis as categorias de porteiros: dos coritas, Melesemias, filho de Coré, dentre os filhos de Abiasaf. Filhos de Melesemias, Zacarias, primogênito, aí vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. Não se preocupe em guardar nome. O importante não é Melesemias, Corita, Coré, como chama? Jatanael, Elã, João. Não importa com isso. Importa é que você guarde no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, a ideia. O que é? A ideia que a ideia e a história. Ou seja, Davi determinou porteiros para fazer a segurança do templo. Quem foi? O Jatanael, o Abisaf? Não, isso não importa o nome, tá bom? E o que eu quero que você guarde aí no seu coração é o seguinte: do versículo 1 ao versículo 11 deste capítulo, nós vamos encontrar uma lista de porteiros por famílias. Inclusive uma das famílias que é que eu te falei, do Obed-Edom. Então nós vamos encontrar uma lista de porteiros por famílias. Todos são levitas. Atenção, todos são levitas. Que eu estou te mostrando. Toda a organização remonta a Davi, como eu disse. Mesmo que a construção do templo acontecesse muito tempo depois, mesmo que não houvesse templo, Davi já deixou organizado quem seriam os porteiros do templo, quem daria a proteção ao templo. Então, é escolhido destas famílias aqueles que vão ficar na porta norte, na porta sul, na porta leste, na porta oeste, aqueles que vão cuidar dos tesouros. Isso Davi já deixou tudo pronto, organizado, tá bom? Versículo 5. Já falei para você aqui, ó. Aniel, Amiel, sexto, Zacar, sétimo, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-Edom. Já contei para você, o Obed-Edom é aquele que teve a arca guardada na sua casa quando o Davi fez o translado de Cariatarim para Jerusalém. Ela parou no meio do caminho, ficou na casa do Obed-Edom, até que fosse construído um local para que a arca ficasse. Logo depois que Davi construiu a tenda, ele foi lá e pegou a arca e levou para lá. Mas por causa disso, a casa de Obed-Edom também foi abençoada. E é da família de Obed-Edom que vai sair um grupo de porteiros que vai cuidar do templo também. Lembrando, os porteiros, os sacerdotes, os cantores, todos são levitas. Ok? Versículo 12, atenção. A essas classes de porteiros, aos chefes desses homens e a seus irmãos foram confiadas as funções para o serviço do templo. Muito bem? A essas classes de porteiro. Agora, do versículo 12 ao versículo 19, nós vamos apresentar a Bíblia vai apresentar as funções dos porteiros nos 4 lados do templo. E a Bíblia vai colocar a leste, a norte, a sul e a oeste. Ou seja, dos versículos 12 até 19, uma apresentação detalhada
detalhada das funções dos porteiros nos diversos pontos estratégicos, norte, sul, leste, oeste do templo. Ok? Muito bem. Olha que interessante. Agora eu vou falar aqui, ó. Versículo 17. Aí, ó. Ao oriente havia 6, ao norte 4 por dia, armazém 4. O que significa esses números aqui? Significa esses números que o total de postos que os porteiros iriam assumir era de 24. 24? Olha, muito bem. Olha como que Davi era organizadinho. Quando ele dispõe os porteiros nos 4 cantos do templo, você vai perceber que vai dar 24 postos, equivalente às 24 classes sacerdotais, que equivalem também às 24 classes de cantores. Interessante, né? A Bíblia usa muito número, e os números têm um significado muito interessante. 24 classes de sacerdote, 24 classes de cantores, 24 postos em que os porteiros assumiriam. Muito, muito interessante, né, gente? Muito interessante. Só mais ou menos para que a gente possa lembrar como é que ficaram dispostas as famílias, nas portas. Nós temos assim, a leste, a família de Selemias, a norte, a família de Zacarias, ao sul e nos depósitos de provisões lá, porque os porteiros não eram só porteiros do templo, mas eles cuidavam das provisões, foi dado para a família de Obed-Edom. E a oeste, mais a porta de Shalequet, que era tipo um armazém, ficou com a família de Oza, ok? Ficou com a família de Oza. Na Bíblia está dizendo aqui Oza e Sefim. Deixa eu só te explicar uma coisa. Oza e Sefim, no hebraico Shupim. Eles dizem, os estudiosos dizem que, na verdade, não se tratava de um nome a mais, porque Shupim ou Sepim é uma palavra que lembra armazém, almoxarifado, uma coisa assim. Alguns tradutores traduziram assim que do lado oeste, quem cuidou foi a família de Oza e a família de Sefim. Mas muitos tradutores, estudiosos, acham que foi uma má tradução, uma tradução mal feita, porque Sefim não significa o nome de uma família, e significa sim o nome que lembra armazém, almoxarifado. Portanto, retomando, a leste a família de Selemias, a norte a família de Zacarias, ao sul mais o depósito de provisões, Obed-Edom, família de Obed-Edom, a oeste mais a porta de Shalequet, que tinha um armazém ali, ficou com a família de Oza. Muito bem, tudo muito organizadinho, tudo muito direitinho. Davi é um grande visionário, ele sabe que ele precisa organizar isso, ele sabe que ele precisa deixar tudo muito bem organizado. Isso é incrível, né? Que quando Salomão então vai construir o templo, ele já pega muita coisa já de mão beijada, quase tudo organizado pelo seu pai, Davi. Este é o grande rei Davi. Davi, da onde virá da sua descendência aquele que vai resgatar e nos salvar, Jesus. Et crucem Domini fugit partes adversae, vit deleude tribuiuda radicis Davidi. Aleluia.